Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Um abraço carinhoso a todos que nos acompanham nessa noite. Hoje nós vamos tratar da questão 128 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 1, que trata dos espíritos, e o assunto é anjos e demônios. Vejamos então a questão 128. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E os espíritos respondem: não, são espíritos puros, os que já se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Allan Kardec também faz um comentário sobre essa questão. Ele diz o seguinte: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Na realidade, todos somos iguais, porque se assim não fosse, Deus não seria magnânimo, justo, bom, como nós o concebemos. Todos fomos criados um dia simples e ignorantes. Deus nos criou da mesma forma, idênticos, partindo do mesmo princípio, sem privilégios. Aqueles que já se encontram na qualidade que nós chamamos de anjos, pela perfeição em que se encontram, é porque já passaram por toda a trajetória que hoje nós estamos passando. Se pudéssemos regredir a memória de um desses espíritos a quem chamamos anjos, poderíamos ver que em seu passado, bem remoto, bem no início lá atrás, ele passou por dificuldades semelhantes, próximas a que hoje nós vivenciamos. Perceberíamos que ele também se equivocou, errou, prejudicou, resgatou seus débitos, cresceu, aprendeu, desenvolveu o amor, evoluiu até chegar no patamar em que ele se encontra hoje. Jesus já nos disse, quando ele esteve aqui entre nós: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles que já chegaram na condição de anjos estiveram um dia na mesma posição em que nos encontramos hoje. E um dia chegaremos também à condição de anjos, porque somos iguais diante do Pai. Ele não privilegia ninguém. Jesus também nos afirmou, quando esteve aqui: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Mas uma forma de compreendermos essa forma, que nós vamos caminhar para evoluir. Então, portanto, de acordo com as escolhas,
os esforços, através do livre-arbítrio, uns chegam mais rápido, outros demoram mais, mas todos chegarão nessa condição de anjo um dia. Anjo, arcanjo, serafim, espírito perfeito, não importa o nome que se dê. Chegaremos um dia a essa condição também. No livro Filosofia Espírita, volume 3, o Espírito Miramês faz o seguinte comentário para nós, que eu vou passar para vocês. O reino angélico é habitado por espíritos puros, capazes de entender a filosofia espiritualista que tem Jesus como mestre por excelência. O anjo, como sabes, já passou por toda a escala pela qual todos os espíritos passam em busca de perfeição. E isso tem um preço, custa sacrifícios, inúmeros problemas, se assim podemos chamar, e dores incontáveis. Se não houvesse esses processos, qual seria o mérito? O que poderia acontecer aos espíritos se eles não passassem pelos aprendizados? Seria o mesmo que ocorre com os homens que não passaram pelas escolas. Eles embaraçam-se nas sombras da ignorância. A sabedoria e o amor são duas forças poderosas que despertam as almas com todos os seus atributos. E como despertá-los sem os golpes da vida, sem o trabalho intenso, enfim, sem calvário a subir e onde sofrer? Todos os espíritos passam por processos idênticos, semelhantes. As almas devem ser conscientes de que elas sabem muito pouco das leis espirituais, assim como nós, os espíritos também. Somente o tempo que desenvolve em nós a maturidade é capaz, na sequência da vida, de ir tirando o véu do nosso entendimento e passaremos então a compreender com mais acerto a nós mesmos na faixa em que vivemos. A natureza não dá saltos. Já foi dito com propriedade. A verdade entre nós outros é relativa, e se é relativa, não sabemos tudo. Muito se fala sobre as coisas espirituais. No entanto, ainda se tem muito que falar, e depois de falado, muito mais há a conhecer. A sabedoria de Deus é infinita, e como o seu amor se perde na eternidade. Quem se amarra parando no conhecimento que já possui, começa a morrer. Essa é que é a morte do espírito, temporária, porém, até despertar em seu íntimo o entusiasmo pela vida, por mais saber e anseio de amar. Todos caminhamos para a perfeição espiritual, queiramos ou não. Esta é uma lei redigida por Deus e aplicada na extensão infinita da criação. O espírito angélico, que já despertou todas as suas qualidades elevadas, continua a crescer. Somente Deus não precisa aprender nada, por ser a perfeição e o amor absolutos. Nós, que somos alunos iniciantes na escola da Terra, peçamos aos anjos que nos ajudem a compreender as lições do Cristo, de maneira que possamos nos libertar
da ignorância que ainda tolhe os nossos passos. A doutrina espírita é uma porta das mais convenientes a nos convidar a todos para as lições mais profundas, desde quando nos dispomos a vivê-las, porque, sendo a verdade, ela tem a capacidade de nos ajudar a nos libertar. O mundo interno da alma pede reformas urgentes. Se nos esquecermos desse chamado da consciência, estendemos o nosso sofrimento, passando a dor a ser mais aguda. Anjos e demônios são todos nossos irmãos que o tempo haverá de reunir em um só paraíso, cujas nesgas de felicidade se encontram dentro das consciências. Se esses espíritos chamados anjos, arcanjos, serafins, tivessem sido criados por Deus perfeitos como são, qual seria o mérito deles de estar nesse patamar de perfeição? Nenhum. Não teriam mérito. O mérito é daquele espírito que iniciou sua jornada simples e ignorante e, através de sua trajetória de aprendizado, conquistou a perfeição. Esse o mérito, e é esse o direcionamento da lei divina. Boa noite, que Jesus nos abençoe e ilumine nossos corações. Muita paz a todos. Que assim seja.